Então vamos lá, gente. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar os circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? Nada mais é do que um fio, conectado aos dispositivos desse circuito, que na maioria das vezes a gente vai estudar os circuitos de associação de resistores. Lembra que eu falei que é um resistor? A gente pode sempre pensar, quando falar em circuito de resistores, em lâmpadas, em lâmpadas incandescentes, que eu tenho a lâmpada com aquele filamento de tungstênio, a corrente, ao passar pelo filamento de tungstênio, ela vai aquecer e vai produzir a luz, lá no caso, aquela incandescência, e vai produzir a luz. Então, aquilo ali é um exemplo básico, claro, presente no nosso dia a dia de um resistor. Então, como que a gente vai ver agora, então? A gente vai ver agora a associação de resistores. Como que eu posso associar esses resistores? Ok? Como que eu posso associar várias lâmpadas, por exemplo, na distribuição numa casa? Eu tenho aí um cômodo grande que tem 5 lâmpadas. Como é que eu posso organizar isso daí? Então, o básico do básico a gente começa agora com a associação dos resistores. A primeira associação que a gente vai aprender é quando esses resistores estão associados em série. O que seria isso? O símbolo para resistores, nós vamos começar a usar esse zigue-zague aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 resistores associados em série, um seguido do outro, certo? Esse é o símbolo para resistor. Então, aqui eu vou falar que eu tenho um resistor R1, que vale, por exemplo, 1 ohm, não é isso? Vou colocar 1 ohm, o resistor R2 eu vou chamar de 2 ohms e o resistor R3 eu vou chamar de 3 ohms. Eu tenho aqui uma bateria que vai fornecer energia para o meu circuito, para a corrente circular aqui. Eu vou colocar uma bateria com uma capacidade de 12 volts, certinho? Então, o que vai acontecer nesse circuito? Simples aqui, eu posso pensar 3 lâmpadas. Então, o que vai acontecer aqui para essas lâmpadas acenderem? A bateria vai fornecer energia, para a corrente, a hora que eu fecho o circuito, para a corrente circular, passar pelo resistor 1, passar pelo resistor 2, passar pelo resistor 3 e voltar. Então, para a gente entender aqui, a corrente, ela tem um sentido, que a gente chama de sentido convencional. Tem o sentido real e o sentido convencional. Em circuitos, a gente sempre vai usar o sentido convencional da corrente, que é do polo positivo da bateria, que é esse sempre o tracinho maior na representação, e o polo negativo. Então, a corrente que vai sair daqui, ela vai percorrer o circuito saindo sempre do polo positivo, que eu vou chamar aqui, vai sair uma corrente que eu vou chamar de I total, IT, saindo do polo positivo em direção, passa pelos circuitos e retorna a bateria pelo polo negativo, ok? Então, sempre que a gente pegar um circuito, vai a corrente sempre do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, aqui eu tenho 3 resistores. Para a gente resolver esse circuito, eu posso reduzir esse circuito a um circuito mais simples. Eu tenho 3 resistores. Esses 3 resistores unidos, eles são equivalentes a um circuito, por exemplo, de um resistor só. E aí eu vou ter o mesmo circuito de forma simplificada, que eu chamo aqui, então, de um R equivalente. Ou seja, o que é esse R equivalente? É um R com uma resistência equivalente à resistência desses outros 3 circuitos. Então, como que eu faço para me calcular esse R? Então, como que a gente calcula? Cálculo da resistência equivalente, que eu vou chamar de REQ, certo? Como que a gente calcula? Em série, quando eles estão em série, é muito fácil calcular esse R equivalente. O R equivalente vai ser igual à soma de todos os resistores, porque a corrente sai daqui, passa primeiro nesse, depois passa nesse e passa nesse. A corrente é a mesma que está passando nesses resistores e volta aqui para o polo negativo da bateria. Então, o R equivalente em série, ele nada mais é do que R1 mais R2 mais R3. Certinho? Então, nesse exemplo nosso, voltando lá, qual seria o nosso R equivalente? Seria 1 mais 2 mais 3, que daria 6 ohms. Então, agora, eu tenho um circuito equivalente a esse,
muito mais simples, que é como que ele vai ficar? Ele vai ficar com 6 ohms e 12 volts. Então, o que eu vou estar interessada em saber nesse circuito? Eu preciso saber qual é a corrente que chega em cada um. Eu vou pedir para vocês encontrem a corrente em cada resistor e a voltagem em cada resistor, ok? Para isso, a gente tem que ter algumas considerações e algumas considerações no circuito em série. Quais considerações são essas? A voltagem da bateria, como eu falei, ela vai fornecer energia para a corrente circular aqui. A corrente que sai da bateria é a corrente total. Ela passa totalmente no circuito 1, depois que ela passou aqui, que ela vai passar aqui, depois que ela vai passar aqui, retorna para esse valor para cá, para a bateria. Então, a corrente que passa em cada resistor aqui é o I total. Ou seja, em um circuito em série, o que são observações importantes? Em um circuito em série, a corrente se conserva. Ou seja, I1 é igual a I2, que é igual a I3, que no caso é igual a I total, ok? Vou só colocar aqui para vocês saberem que IT é corrente total no meu circuito. Então, a corrente se conserva. Isso é muito importante. A gente toda hora vai precisar desse conceito. Então, toda vez que eu tiver resistores em série, eles estão recebendo a mesma corrente. A corrente se conserva. Bem, se a corrente é a mesma para cada um, se a gente for lá na lei de Ohm, qual é a fórmula? A fórmula é aquela que a gente vê e ri, por exemplo. Então, se I é constante, V e R variam. Num circuito em série, se I é constante, V e R variam. Como que V e R variam? Então, I é constante, vou usar esse símbolo toda hora que eu quiser falar de constante, então V varia proporcionalmente a R. Quem tiver maior resistência vai receber proporcionalmente uma maior DDP da bateria, ok? Uma maior voltagem. Então, o que a gente vai acontecer aqui? A voltagem se distribui. A voltagem de 12 volts da bateria no circuito em série, ela não é constante, já que I é constante, V e R variam. Como que V varia? V varia proporcionalmente às resistências, mas a soma de todas as voltagens aqui não pode dar maior nem menor do que a V da bateria. Então, no circuito em série, a voltagem, vou colocar assim, V se distribui. Como que ela se distribui? Ela se distribui proporcionalmente, de tal forma que V da bateria vai ter que ser igual a V1 mais V2 mais V3. Isso também é muito importante. No circuito em série, então a gente tem que a corrente é constante, se conserva e que a voltagem se distribui. Certinho? Então, como que eu vou fazer agora para me calcular? Voltando à resolução dos circuitos. Passo para resolver um circuito. Então, vamos lá. Passos para resolver um circuito em série. Vou colocar assim, tá? Para agilizar. Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer? Calcular o R equivalente. Já calculamos, ok. Segundo passo, calcular. Quem que eu preciso de calcular? Eu já tenho agora esse circuito, um circuito equivalente muito mais simples, onde eu tenho o R equivalente e eu tenho o V da bateria. Então, eu consigo calcular lei de Ohm, se eu tenho V e tenho R, eu calculo o I, que nesse caso, com o V da bateria e com R equivalente, eu vou calcular o meu I, que eu vou chamar de IT, I total da bateria, certo? Como que a gente calcula ele? Sempre usando a fórmula da lei de Ohm. I total vai ser igual a V da bateria, que é o V total, dividido pelo R total, que eu chamo de R equivalente. Aí depois que eu calculei esse I total, eu sei que todo mundo vai receber esse I total. I1, I2 e I3 vai receber esse I total. Eu volto aqui no circuito, coloco o I total para eles, o valor que eu encontrei. Aí eu vou ter I e R de todos os resistores,
que eu faço? Terceiro passo, calcular o V para cada resistor. Usando qual fórmula? V1 é igual a R1 vezes I. V2 é igual a R2 vezes I. Vezes I1 vezes I2, V3 é igual a R3 vezes I3. Simples, né? Esse é o mais simples de todos, associação em série. Então, vamos continuar aqui, ó. Aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Vamos resolver aquele circuito. Então, vou só colocar aqui de novo, vou desenhar aqui de novo como é que era aquele circuito lá do início. Ele era assim. Então, é 1 ohm, 2 ohms e 3 ohms, e aqui 12 volts. Eu fiz o equivalente dele e descobri que eu fiquei com um circuito mais simplificado de 6, certo? Então, a gente já fez o primeiro passo, tá ok? O primeiro passo tá ok, que R equivalente, a gente calculou que deu 6. Agora, nós vamos para o segundo passo, que é o quê? Calcular I total. Então, I total é igual V da bateria dividido por R equivalente. Quem é o V da bateria? 12. Quem é o R equivalente? 6. Não é isso? 1 mais 2, 3, não é isso. Então, a corrente total é de 2 amperes. Então, eu volto aqui e coloco, ó, 2 amperes, esse recebe 2 amperes, esse recebe 2 amperes. Certinho? Então, o que vai acontecer? Agora ficou muito fácil, porque agora eu posso ir para o passo 3, que é calcular V1 é igual R1 vezes I1. V1 é igual R1, que é 1, vezes a corrente, que é 2. V1 é igual a 2 volts. V2, R2 vezes I2. V2, R2, que é 2, vezes I2, que é 2. V2 vai dar 4 volts. E V3, R3 vezes I3. V3, R3 vale 3 vezes 2. V3 vai dar 3 vezes 2, 6 volts. Então, para a gente tirar a prova aqui, se deu tudo certinho, o V1 mais o V2 mais o V3 tem que dar o V da bateria. A energia tem que se conservar. Então, V1, 2 mais 4 mais 6 deu 12. Então, está certo. Ok? Então, o circuito em série é o mais simples, é o mais básico, é só isso, né? Eu preciso de seguir esses passos para me calcular a resistência total, a resistência equivalente e calcular o I. Então, primeiro passo, calculo o R equivalente, calculo o I total. Todo mundo recebe total, porque no circuito em série a corrente se conserva. Depois eu coloco o I para todo mundo, eu consigo descobrir a voltagem, que se distribui proporcionalmente aos valores da resistência. Então, vendo que a voltagem no resistor maior foi maior, ó. O maior resistor é o de 3 ohms, ele recebeu maior voltagem. Então, a voltagem se distribui proporcionalmente ao valor da resistência, ok? Então, agora a gente pode passar para associação em paralelo. Associação em paralelo. Em paralelo, os resistores vão estar organizados dessa forma. Ó. E a bateria está aqui. Então, quais os valores que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar aqui 2, 3 e 6. 2, 3 e 6. E aqui nós vamos colocar 12 volts de novo. Belezinho? Então, nós temos 3 resistores, R1, R2 e R3, que estão organizados dessa forma, de forma paralela. Presta atenção nessa associação. Diferente da associação em série, na associação em paralelo, todos os resistores estão conectados diretamente aos polos da bateria. Tá vendo? Esse aqui está direto no polo negativo e positivo, este também e este também. Então, esse circuito, ele tem uma grande vantagem.
Se eu for pensar em lâmpadas, se eu venho aqui no meu circuito em série e uma lâmpada queima, o que significa a lâmpada queimar? O filamento lá, o resistor se rompe, o que acontece? A corrente vai chegar aqui, mas ela não vai conseguir voltar para a bateria, porque a hora que ela encontrar um resistor, um filamento quebrado, o circuito vai estar aberto. Então eu não consigo. Então, se uma lâmpada se queima, todas as outras deixam de acender. Elas não se queimam, mas elas se apagam. Eu não consigo mantê-las acesas. Então, num circuito em série, as lâmpadas acenderiam juntas, com um interruptor só. E se uma queima, as outras deixam de acender, porque a corrente não vai circular pelo circuito mais. Agora, na associação em paralelo, isso não acontece. Se um resistor aqui queima, se ele se rompe, a corrente vai chegar nos outros, porque todos eles estão ligados diretamente aos dois polos da bateria. Isso não acontece no circuito em série, né? Eu não tenho todos ligados nos dois polos. Então essa é uma grande vantagem da associação de resistores em paralelo, né? Se um se queimar, os outros acendem normalmente. Então, o que vai acontecer aqui? Como que eu calculo a resistência equivalente num circuito em paralelo? Agora não é simplesmente a soma. Agora a gente vai fazer 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ok? Então, essa é a forma de eu calcular a resistência equivalente. E o que vai acontecer aqui? Aqui nesse caso, eu também vou ter do polo negativo saindo uma corrente total. Agora prestem atenção aqui. Essa corrente total, ela vai chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, tá vendo que ele se distribui? Eu tenho um ponto de encontro de três linhas, a gente chama esse ponto de nó, ok? Então, quando essa corrente encontra esse nó, ela precisa de subir para acender os outros resistores e ao mesmo tempo ela precisa de vir para cá. Então essa corrente aqui, ela se distribui, ela vem um pouco para cá e ela vem um pouco para cá. Quando ela chega aqui, ela se distribui, vem um pouco para cá e vai um pouco para lá. Quando ela chega aqui, né, aí ela só vem para cá, desce e volta para a bateria. Então, como a gente tem, nesses nós que a corrente tem que se distribuir, então, a gente já vê que a corrente total não vai ser a mesma em todos os resistores, como em série. Ou seja, a corrente total, ela se distribui, certo? Nos resistores. Então, o que eu vou ter? Aqui agora a corrente não se conserva. Eu tenho uma I total que vai se distribuir no resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Então eu tenho agora uma equação diferente. A corrente não mais se conserva, ela se distribui. Mas a energia se conserva, então o total, né? O I total que sai da bateria tem que chegar de novo na bateria, então o I total tem que ser igual a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Então, o que a gente tem agora então? O que acontece com a voltagem? Todos os resistores não estão ligados diretamente na bateria, no polo positivo e negativo, então todos eles recebem a voltagem da bateria. Então, o V se conserva. Então, o que isso significa? Que a voltagem que o resistor 1 recebe é igual à voltagem que o 2 recebe, é igual a do 3 e é igual a da bateria, porque está ligado diretamente na bateria. Então, olha para vocês verem a diferença. É o oposto lá da associação em série, certinho? Então, agora, como todos eles estão ligados diretamente na bateria, eles vão receber a voltagem da bateria. Então, vamos resolver esse circuito aqui. Eu preciso descobrir qual é o valor da corrente de cada resistor e qual é o valor do V da bateria de cada resistor. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Primeiro passo continua sendo calcular o R equivalente. O segundo passo agora, como aqui quem se conserva é o V da bateria, então eu colocar o V da bateria, eu considerar que o V da bateria é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Aí eu vou ter que venho aqui e coloco, ó, 12 volts, 12 volts e 12 volts. Com o V, como eu tenho para todos os resistores o V e o I, então eu pego o terceiro passo e eu consigo calcular o I em cada resistor. Como que eu vou calcular o I em cada resistor? O I1
vai ser igual ao V1 dividido pelo R1. O I2 vai ser igual ao V2 sobre o R2. E o I3 vai ser igual ao V3 sobre o R3. Ok? Então, mudou a ordem aqui, porque agora todo mundo vai ter uma voltagem que é constante. Então, vamos resolver? Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Vamos calcular primeiro o R equivalente. Então, vai ficar lá 1 sobre R equivalente. 1 sobre R equivalente é igual 1 sobre R1, que eu coloquei 2, mais 1 sobre R2, que foi 3 ohms, mais 1 sobre R3, que foi 6 ohms. Presta atenção aqui, como que eu vou resolver isso? Sempre deixando 1 sobre REC, senão vai dar errado. Coloco aqui e tiro MMC. 2, 3 e 6, o MMC é 6, certo? 6 por 2, 3 vezes 1, 3, mais 6 por 3, 2 vezes 1, 2, mais 6 por 6, 1 vezes 1, 1. Então, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 sobre 6 que vai dar, ok? Ou, desculpa, gente, deu 1, né? Então, eu tenho que voltar aqui, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1. Nesse caso, não vai dar diferença, porque deu 1, mas se desse 1 meio, eu tinha que multiplicar em cruz. Então, multiplicando cruzado, vai ficar R equivalente é igual a 1, tá? Então, façam o passo a passo aqui, porque aqui deu 1, mas se desse, por exemplo, 1 meio, aí a resistência equivalente não seria 1 meio, ela seria 2, porque eu teria que multiplicar cruzado. Então, eu já tenho o meu valor de resistência equivalente, e aí eu posso ir para o próximo passo. Então, quer dizer que o meu circuito agora, eu posso desenhar ele aqui e colocar os dados dele para ficar mais claro. Eu tenho uma bateria de 12 volts, eu tenho um resistor aqui de 2 ohms, 3 ohms e 6 ohms. Qual a voltagem de cada um? Todo mundo está com 12 volts, 12 volts, 12 volts, certo? A minha resistência equivalente, esse meu circuito aqui, ele é equivalente a um circuito, eu pedi o resistência equivalente, a voltagem e a corrente em cada um. Ele é equivalente a esse circuito. Então, como que eu vou calcular I1, I2 e I3? I1 é igual a V1 sobre R1, então I1 vai ser V1 12 por 2, então 12 por 2, 6 ampere. I2 vai ser 12 V2 sobre R2. I2 vai ser 12 por 3, e 2 vai ser 4 ampere. E I3? I3 vai ser 12 por 6. I3 vai ser 12 por 6, 2 ampere. Certo? Agora vamos só tirar a prova, vamos ver se deu o I total? Como eu tenho aqui o R equivalente e o V da bateria, eu consigo calcular o I total por aqui. Não precisava, tá, gente? Já que eu já tenho a voltagem, a corrente em cada resistor, que foi o que eu pedi, e tenho o R equivalente. Mas eu posso querer tirar a prova e tem situações quando os circuitos ficarem mais complexos que a gente vai precisar de fazer isso. Então, como que eu posso fazer? Ó, o I total, ele tem que ser o V da bateria dividido pelo R equivalente. O V da bateria é 12, o R equivalente foi 1. Então, o I total, ele deu 12 ampere. E vamos ver quanto que dá o I total somando? O I total tem que ser igual a I1 mais I2 mais I3. O I total tem que ser I1, 6, mais I2, 4, mais 2, que vai dar 12 ampere. Então, está certinho, né? O meu circuito está resolvido de forma simples, também quando ele está só em paralelo, e a corrente total que sai da bateria se distribui nesses 3 resistores, vem para cá, sobe, vem para cá, depois elas se encontram aqui, todas aqui, e o I total retorna para a bateria, ok? Então, essas foram as duas formas que a gente tem de associar os resistores. Em série, a corrente se conserva,
a voltagem se distribui e em paralelo, a voltagem que se distribui, a voltagem que se conserva, porque todos os resistores estão ligados diretamente à bateria, e a corrente que se distribui, certinho? Agora nós vamos ver associação mista de resistores.